Meus irmãos, eu quero hoje meditar numa breve palavra juntamente com os irmãos, e para tanto eu quero ler o último versículo do livro de Malaquias. O último versículo do livro de Malaquias é o último versículo do Velho Testamento. Malaquias capítulo 4, versículo 6, fala de um dia futuro, quando Deus haverá de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Está aí. Ele, Deus, converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Só essa primeira parte. Só essa primeira parte. Meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, ela vai contar histórias de muitos homens que exerceram esse papel de pai. Muitos o fizeram de forma excelente. Muitos o fizeram da forma ideal. Muitos o fizeram conforme orienta a palavra de Deus. No entanto, muitos outros pais que a Bíblia registra, eles não conseguiram ser um pai ideal. Eles não conseguiram ser um pai cujo modelo deva ser imitado. Eles não conseguiram ser um pai que tivesse dentro de casa o sucesso que teve fora de casa. E se a gente for elencar, a gente pode mencionar o nome de vários pais que assim procederam. A gente pode citar, por exemplo, Samuel. Samuel, vocês já ouviram falar muito dele. Fala-se muito de Samuel. Quando se fala de uma personagem bíblica chamada Samuel, quase todos sabem de quem se está falando. Samuel é o filho da perseverança em oração de Ana. Todos nós, acredito, conhecemos essa história. Ana, ela era estéril, ela não podia ter filhos, mas ela buscou incessantemente em oração na casa do Senhor o milagre de ser mãe, e Deus deu a ela um filho. Quando ela buscava a Deus em oração, ela disse para Deus, ela fez um voto ao Senhor, que se ela tivesse um filho, ela dedicaria esse filho ao Senhor e ela o consagraria ao Senhor. Deus então dá a Ana Samuel. Ana leva seu filho ao templo e o consagra ao Senhor e o dedica ao Senhor. Samuel, ele veio a ser uma das personalidades ímpar da Bíblia. Ele assumiu funções nobres frente à nação de Israel. Samuel, ele foi profeta. Samuel foi sacerdote. Samuel foi juiz. Samuel era um homem de Deus. Samuel era um homem temente a Deus. Samuel foi um homem que diante da nação ele era admirado, porque o seu sucesso diante da nação, tanto espiritual quanto politicamente, quanto como juiz da nação, ele julgava as questões do povo. Foi uma pessoa exemplar. No entanto, seus filhos não conseguiram ser o que o seu pai foi.
Samuel não conseguiu passar para os seus filhos aquilo que ele viveu, porque ele teve sucesso fora de casa, mas dentro de casa ele fracassou. Seus filhos lhe causaram decepção, seus filhos lhe causaram vergonha, seus filhos, quando Samuel estava já avançado em idade, os filhos de Samuel foram colocados por Samuel para julgar em uma determinada região de Israel. Mas, de acordo com os escritos do livro de Samuel, eles se inclinaram à avareza, eles aceitaram suborno, eles perverteram a justiça, eles fizeram tudo contrário ao que o seu pai fez. Os filhos de Samuel, muito provavelmente, se eu perguntar aqui quem sabe o nome deles, é provável que quase todos nós nem saberemos dizer quais eram os nomes dos filhos de Samuel. Porque o legado que os filhos de Samuel deixou não é nem para ser lembrado. Não é nem para ser lembrado. Porque eles julgavam com parcialidade. Eles se vendiam. Eles recebiam propina para julgar a causa das pessoas. Eles eram avarentos. E se hoje, nas nações, julgadores procedem de igual forma, é mera coincidência apenas. Os nomes dos filhos de Samuel eram Joel e Abias. Joel e Abias foram designados por Samuel para serem juízes em Berseba, uma importante cidade que ficava na extensão sul do território conquistado pelos israelitas. A maneira como os filhos de Samuel procediam causou uma generalizada revolta na nação. E há muitos anos, durante muitos anos, Deus levantava juízes para julgar a nação. Quando Samuel estava avançado em idade e seus filhos começaram a proceder dessa forma, a nação se revoltou. Eles não queriam que os filhos de Samuel assumissem a direção, por causa da corrupção, por causa do suborno, por causa da perversão da justiça, por causa da avareza. Eles não queriam. Foi por causa dos filhos de Samuel que a nação vai então falar para Samuel: dá-nos um rei, dá-nos um rei, como as demais nações que têm reis. O povo então vai rejeitar Samuel por causa dos filhos. E Deus vai dizer para Samuel: Samuel, esse povo não está rejeitando a ti, mas está rejeitando a mim, que te constituí juiz sobre eles. Mas já que eles querem um rei, eu vou lhes dar um rei. E Deus então dá a eles o primeiro rei, o rei Saul. E a partir daí, estabelece-se em Israel a monarquia, um tipo de governo em que a nação é governada por um homem, normalmente um rei ou um imperador, e esse permanece no poder até a sua morte, vindo como sucessores os seus filhos, normalmente o primogênito. A Bíblia vai nos dar exemplo de, então, pais que foram excelentes homens, que conquistaram
muitas coisas, mas que foram reprovados dentro de casa. Se nós olharmos a história de Davi, nós vamos perceber que Davi foi o maior general que já existiu em Israel. Nós vamos ver que Davi foi considerado o maior rei que Israel pôde ter. Israel, quando ele assume a nação, ele conquista todas as nações, ele conquista todas aquelas terras que ainda estavam por conquistar, como Jerusalém, por exemplo. Quando Davi assume o reinado, a capital de Israel era Hebrom. E Davi então vai avançar e vai conquistar e vai transferir a sede de Israel para Jerusalém. Há quase 3.000 anos, Jerusalém é a capital de Israel, porque Davi conquistou essa cidade, estabeleceu ali a capital desse país. Davi, ele é um homem que obteve tantas conquistas, que até hoje ele é venerado em Israel. Eu já falei aqui algumas vezes que quando a gente vai a Israel, os judeus fazem fila para visitar o túmulo de Davi. Às vezes, já teve vez que eu fui em Israel e o exército de Israel, o que tinha de soldados no túmulo de Israel, e a gente entra, os turistas, do lado de cá estamos nós, do lado de lá às vezes só os soldados, os membros do exército de Israel, que está lá debruçado sobre aquele lugar onde diz que Davi foi sepultado, e eles veneram Davi. Mas esses mesmos judeus, eles não vão no túmulo de Jesus. Para vocês verem quem foi Davi. Davi, ele foi um dos maiores nomes da história de Israel. Davi, ele obteve grandes conquistas. Davi, ele foi um grande vencedor em praticamente todas as áreas da vida. Mas com relação à família de Davi, foi uma tragédia. Davi cuidou de tudo menos da sua família. Davi resolveu o problema de todos, menos da sua família. A Bíblia diz que Davi foi omisso como pai, porque teve uma época em que Tamar, uma de suas filhas, foi estuprada por Aminon, também seu filho. Aminon e Tamar eram filhos de Davi, de mães diferentes. Aminon se apaixona por Tamar. Aminon vai forçar uma relação sexual. Isso chega ao conhecimento de Davi. E Davi, sequer ao menos, chama seu filho para discipliná-lo, para repreendê-lo. Davi foi omisso. Isso chega ao conhecimento do chefe da família, isso chega ao conhecimento do pai. O pai fica irado, mas o pai não faz nada. A sua reação para por aí, para na sua ira. Davi não toma nenhuma providência quanto ao ocorrido. Davi não chamou Aminon para conversar, não o repreendeu, não o puniu, simplesmente ficou quieto, como que se nada tivesse acontecido. Davi tinha que chamar o seu filho, tinha que repreendê-lo, tinha que discipliná-lo, e se fosse aplicar a lei, Aminon tinha que ser morto, porque lá em Levítico fala que o cometimento de incesto, que é a relação sexual entre filhos, é punido com morte. Mas Davi foi omisso. Davi
não exerceu a disciplina. Vai ocorrer que, por conta da omissão de Davi, Absalão, que é irmão de Tamar, mas não irmão de Aminon, porque mães são diferentes, Absalão vai se revoltar contra Aminon. Absalão vai ficar extremamente revoltado, e ele vai querer fazer justiça com as suas próprias mãos, por conta da frouxidão do seu pai, por conta da omissão do seu pai, por conta da falta de ação do seu pai. Absalão, ele vai se revoltar, e ele vai então matar Aminon. Olha a tragédia na casa de um pai omisso. Olha a tragédia na casa de um pai que foge às suas responsabilidades. Pai tem responsabilidades, pais têm deveres, pais têm papéis que são intransferíveis. Pais têm que assumir suas responsabilidades, para que a sua família seja uma família bem-sucedida. Aminon então vai ser morto diante de todos os demais irmãos, que fugiram apavorados. Mas o que Davi vai então fazer com Absalão, por ter matado Aminon? Mais uma vez Davi vai se omitir. Davi vai ficar de braços cruzados. Absalão vai fugir, mas seu pai não vai nem procurá-lo, não vai nem persegui-lo, não vai trazê-lo de volta para que ele fosse julgado pelo crime cometido. Mais uma vez, Davi deixa seus filhos à vontade. Naquele tempo, o homem era o chefe da família, o grande responsável pela disciplina. Davi foi um pai omisso. Assim como aconteceu com Davi, muitos pais hoje têm se tornado omissos quanto às suas responsabilidades, quanto ao dever de disciplina para com seus filhos. Nos dias que vivemos, parece que está havendo uma inversão de valores, onde os filhos parecem ter mais autoridades que seus pais dentro dos lares. Os pais não conseguem mais impor respeito, falar mais alto e ter a última palavra. Em muitos lares hoje, a omissão dos pais, a inversão desses papéis tem destruído muitas casas, tem destruído muitas famílias. Existem pais que veem os filhos no erro e não procuram a correção, estão sendo negligentes. O silêncio diante dos erros pode ser fatal para o futuro de toda a sua família. Alguns pais julgam que os filhos devem ser corrigidos apenas quando estiverem maiores, pois no seu entendimento, crianças não compreendem nada, elas são inocentes, então eu não vou corrigi-las, porque elas não sabem o que estão fazendo, eu não vou ensiná-las. Sim, elas são inocentes, mas o seu cérebro, ele está assimilando tudo desde o seu nascimento. Se não há disciplina, a mente da criança vai gerar a falsa ilusão, a ilusão de que não há limites, de que não tem limites e ela pode fazer tudo. Vai gerar a ilusão de que ela pode fazer tudo o que ela quiser, que o mundo é dela e que as pessoas existem para servi-las. Existem muitos lares, existem em muitas famílias pais procedendo exatamente dessa maneira. Nós vemos isso até na igreja,
onde os pais se sentam aqui para serem ministrados e seus filhos estão correndo nos corredores da igreja, no estacionamento da igreja, e os pais não se dão conta de que seus filhos estão largados e jogados por aí. Na igreja a gente vê assim, filhos que crescem sem disciplina, eles sofrem muito, pois o mundo lhes mostrará que a ausência de limites que eles pensavam haver era ilusão, e então seu pequeno mundinho vai se desmoronar. Eles vão ficar atordoados, eles vão ficar perdidos, eles vão se julgar enganados, eles vão se tornar vingativos, podem buscar conforto, quem sabe, no álcool, nas drogas, nas amizades maléficas, podem buscar um socorro em muitas coisas ruins, e muitas coisas ruins podem lhes acontecer, isto porque há uma omissão dos pais quanto à correção, quanto à disciplina, quanto ao ensinamento. É claro, queridos, que a gente tem que disciplinar com sabedoria, instruir com sabedoria. É claro que deve haver sabedoria por parte daqueles que cuidam dessas crianças. Caso contrário, o que deveria ser para correção vai se transformar em motivo de revolta. Tem que haver disciplina, tem que haver correção, isso é bíblico. O que Salomão mais fala acerca dessa relação pai e filhos é que o pai tem que corrigir o seu filho, tem que disciplinar o seu filho, tem que dar umas palmadas, umas varadas de vez em quando, quem sabe pegar uma Havaiana, ou sei lá, uma Adidas, né? E dar umas palmadinhas, dar umas sandalhadinhas, né? Tem que fazer alguma coisa. A falta de disciplina em casa tem produzido inúmeros adolescentes, jovens e adultos rebeldes, desorientados, perdidos, mal amados, mal educados, desprovidos de amor para com o próximo. Isso tudo por conta da falta de disciplina em casa. Mas não fica por aqui. Há ainda a omissão quanto à presença. Há ainda a omissão quanto à presença. Pais ausentes, pais distantes. Há ainda omissão quanto ao amor, quanto ao acompanhamento de todas as fases da vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa: pais presentes podem produzir filhos, ou pais ausentes podem produzir filhos problemáticos. Pais ausentes podem produzir filhos inseguros. Pais ausentes pode produzir filhos sem referencial na vida. Davi falhou quanto à omissão, quanto à falta de aplicação da disciplina, da correção. Mas Davi falhou ainda ao perder a autoridade. Davi era o chefe da família, ele era o líder da nação, ele era respeitado pelo povo lá fora, ele era temido por seus inimigos, Deus era com ele, o que Davi fazia prosperava, Davi tinha a proteção de Deus. Entretanto, a sua omissão no momento em que deveria ter tomado uma atitude quanto ao filho Amon, fez com que sua autoridade sofresse um abalo terrível, um abalo muito grande. Absalão, que também era filho de Davi, vendo que seu pai não fizera absolutamente nada sobre o caso do estupro de sua irmã Tamar, chamou para si a responsabilidade de punir o infrator, chamou para si a responsabilidade de aplicar a sentença sobre o infrator.
ele então vai exercer a correção. Ele então vai resolver o problema. Já que meu pai não resolve, eu vou resolver o problema. Após o assassinato de Aminon, Absalão vai fugir para a cidade de Gessur, onde ele vai permanecer por 3 anos. Davi vai se omitir, pois não tomou providências a fim de que Absalão pagasse pelo seu crime. Aí Joabe vai engendrar um plano para que Davi repatriasse Absalão. E para isso contou com uma mulher que se dispôs a enganar o rei com uma história inverídica. Davi, mesmo após saber que a narrativa não era real, que a história era mentirosa, ele entendeu que deveria perdoar Absalão e permitir o seu retorno, o que logo em seguida aconteceu. Absalão, depois que ele retorna, ele vai entender que é hora de agir, reunir aliados, que não eram poucos, para finalmente destronar seu pai e ser o novo rei de Israel. O próprio filho agora vai conspirar contra o pai, para tirar o pai do trono, para que ele, Absalão, assuma o trono. Olha as tragédias por conta da omissão de um pai. Olha o que acontece quando um pai perde a autoridade com os filhos. Absalão, ele vai abusar das concubinas de seu pai. Davi perde completamente a autoridade, porque agora o seu filho, que foi assassino do outro filho, que conspira contra ele, agora ele vai manter relações sexuais com as concubinas do pai, com as mulheres de seu pai. Olha a tragédia nessa família. Que tragédia! Está mais claro que Davi perdeu a autoridade, não apenas no seio familiar, mas ele perde também a autoridade junto ao povo como líder. Os israelitas que conheciam a história passada na família de Davi, agora vai ficar do lado de Absalão. Ninguém mais via Davi como alguém digno de comandar o reino. Afinal, como poderia dirigir uma nação alguém que não tinha competência para comandar a própria casa, a própria família? Do mesmo jeitinho, irmãos, acontece hoje nas famílias espalhadas pelo Brasil e mundo afora. Continua acontecendo do mesmo jeito no seio das famílias. A omissão de pais quanto à correção dos filhos está fazendo com que esses pais percam a sua autoridade, está fazendo com que a autoridade do pai se deteriore dia após dia, de maneira que quando resolverem se contrapor a algo que os filhos estejam fazendo, não serão mais ouvidos, os filhos falarão mais alto, e pior, serão confrontados com respostas e atitudes duras, com palavras agressivas, com palavras que ferem, que machucam os seus pais. Não deixe sua autoridade sobre seus filhos ser destruída por causa da sua omissão, pai. Nos momentos em que há necessidade de corrigir os erros, se isso acontecer, se você não educá-los, se você não corrigi-los, se você não instruí-los, quem os educará? Quem os ensinará? A quem eles vão ouvir? Quem será o referencial deles? Como será? Pais que perdem a autoridade no lar deixam de ser dignos de servir como exemplo para os filhos. Suas palavras não têm valor e há necessidade de que alguém assuma o comando da casa, ou seja, os próprios filhos, que passam a se sentir mais fortes e firmes que os pais. Há uma verdadeira inversão de valores. Pasmem,
Isso está acontecendo em muitas casas, em muitos lares. Isso vai trazer perdas, ou poderá trazer perdas irreparáveis. Davi foi omisso uma vez e perdeu um filho, Aminon. Além disso, a filha Tamar foi desonrada, envergonhada. Passou a considerar-se morta para seu pai. Quando ele foi omisso pela segunda vez, Davi vai perder mais um filho, Absalão, morto na batalha pelo reino de Israel. Davi só não perdeu a vida e o reino de Israel porque Deus era com ele e ele havia mantido alguns homens fiéis para auxiliá-los. Caso contrário, o desastre teria sido muito pior. Essa história trágica, ela poderia ter chegado a outro final, se Davi não tivesse sido omisso em momentos cruciais. Ele falhou na direção da sua família. Por isso que hoje nós vemos jovens perdidos nas drogas, perdidos nas bebidas, na prostituição, na vida de crimes. É claro que muitos deles tiveram pais dedicados, que tentaram ensinar o melhor para os filhos, mas estes acabaram encontrando outro caminho que consideraram que fosse melhor, e não deram ouvidos aos ensinamentos de seus pais. Mas não se pode negar que uma enorme parte desses jovens vem de família onde erros não eram corrigidos, onde limites não eram colocados, onde direção não era dada, onde parecia não existirem limites para nada, sendo tudo permitido. Muitos deles vêm de família onde os chefes da casa se tornaram submissos aos próprios filhos, pois não exerceram sua autoridade e se omitiram em seu dever de disciplinar e ensinar o que é certo. Infelizmente, a Bíblia vai nos falar de pais que foram sucesso em tudo, mas que fracassaram no cuidado com os filhos. Deixa eu te dizer uma coisa, pai. Hoje, no tempo que nós estamos vivendo, infelizmente, nós estamos chegando a um ponto em que cada vez mais, menos crianças vão ter a oportunidade de crescer em um lar onde há pai e mãe. Vou repetir. No tempo atual em que nós estamos vivendo, nós estamos chegando a um ponto em que cada vez mais, menos crianças, elas viverão e crescerão num lar onde o pai e a mãe estejam presentes. Estatísticas feitas por meio de uma pesquisa mostra que 1/3 das crianças nos Estados Unidos, apenas 1/3, chegará aos 18 anos morando com pai biológico e mãe biológica. Apenas 1/3. A orfandade é a tendência demográfica mais prejudicial dessa geração. Ela é a principal causa do declínio do bem-estar infantil nessa sociedade. A orfandade é também o motor que impulsiona os nossos problemas sociais mais urgentes, do crime à gravidez na adolescência, ao abuso sexual, à violência doméstica. A orfandade é a principal causa. Nos Estados Unidos, por essa pesquisa feita, as taxas de divórcio
oscilando em torno de 50%. E em decorrência disso, famílias monoparentais aumentando cada vez mais. Diz essa pesquisa que não é de admirar que apenas uma minoria de crianças possam contar com um lar onde há pai e mãe. Normalmente, é o pai que se afasta e deixa a mãe criar os filhos. Mas qual é a importância do pai na criação dos filhos? Qual é a importância dos pais ou do pai na criação dos filhos? Estudos têm demonstrado que os pais ou os filhos que têm a presença dos pais, eles são filhos mais saudáveis emocionalmente. Os filhos que crescem com a presença do pai, eles crescem mais saudáveis emocionalmente e estão menos propensos a problemas psicossomáticos, por exemplo. Mas a Bíblia, ela descreve o pai ideal como um pai ativo, um pai presente, um pai engajado, um pai que assume as suas responsabilidades. Por isso Paulo fala, vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Por isso a palavra de Deus vai dizer, e estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração, e delas falarás a teus filhos, assentado em tua casa e levantando, deitando, levantando, andando pelo caminho. A todo momento você tem que falar desta palavra a seus filhos, para que eles sejam bem-sucedidos. A Bíblia diz, é responsabilidade nossa ensinar os nossos filhos. Por isso que a Bíblia vai dizer em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, porque até mesmo quando envelhecer dele não se desviará. Nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O desenvolvimento físico, social e intelectual das crianças se beneficia muito com o envolvimento dos pais. E aí eu falo pais, gênero masculino. Não estou falando dos pais, pai e mãe, estou falando dos pais, gênero masculino. Quando o pai, que hoje é seu dia, você se envolve no desenvolvimento físico, social e intelectual das crianças, isso faz muito bem para elas. Os benefícios intelectuais, eles são perceptíveis a partir do primeiro ano de vida e continua avançando até após o ensino médio. Por volta de 8 semanas após o nascimento de uma criança, preste atenção, 8 semanas. 8 semanas são cerca de 2 meses. Por volta de 8 semanas, os bebês conseguem perceber diferenças entre estilos de tratamento materno e paterno. Nas primeiras semanas, nos primeiros dias de vida de uma criança, ela já consegue distinguir a diferença de tratamento materno e paterno. Quando os bebês eram pegos pela mãe, isso no estudo que foi feito, quando os bebês eram pegos pela mãe, eles diminuíam e regulavam as taxas cardíacas. Quando a criança vinha para os braços da mãe, as taxas respiratórias, cardíacas, eram menores. As crianças relaxavam os ombros, baixavam as pálpebras.
Quando o pai se aproximava, o coração e as taxas respiratórias do bebê aceleravam, os ombros arqueavam e os olhos arregalavam e brilhavam, como que se dissesse: o papai chegou, meu pai chegou, é hora de festa, é hora de um tratamento diferenciado. A ludicidade do pai ajuda seus filhos a desenvolver habilidades motoras, coordenação motora, equilíbrio e confiança. Estudos com crianças mostram que esse tipo de brincadeira agitada, né, que o pai às vezes leva com a criança, ajuda as crianças a desenvolver experiências sociais e emocionais que as preparam para a interação com outras pessoas. Por exemplo, elas aprendem a ter confiança, a se revezar e a tornar líderes. As crianças que aprendem essas habilidades sociais no início com seus pais se dão melhor com os colegas. Por outro lado, a falta de uma figura paterna, a ausência de uma figura paterna, tende a deixar os filhos mais passivos, mais inseguros, mais medrosos. Pesquisas sobre a infância indicam que a proximidade que uma criança sente de seu pai está associada a um resultado positivo em sua vida, mesmo depois de adulto, após 25 anos. O que o pai desenvolve numa criança, o que a presença de um pai desenvolve numa criança, perdura, permanece até a fase adulta, após 25 anos de idade. Segundo esse estudo feito com um grupo de crianças americanas, as crianças que tiveram uma proximidade com seu pai, elas têm 2 vezes mais chances de sucesso, mesmo que não entre, por exemplo, numa faculdade, ou dos que encontram um emprego estável após o ensino médio. Também, elas têm 75% menos probabilidade de ter um filho na adolescência. Estou falando de crianças que tiveram proximidades e acompanhamento do pai na infância. Tem 75% menos probabilidade de ter um filho na adolescência. 80% menos probabilidade de passar um tempo na prisão. 80% menos probabilidade. Os pesquisadores descobriram ainda que tanto os filhos quanto as filhas do grupo envolvido com o pai tinham níveis mais elevados de habilidades verbais. Eles pegaram um grupo de crianças que viviam com um pai ausente, pegaram outro grande grupo de crianças que viviam com um pai presente e fizeram esse estudo. E desse estudo tiraram conclusões importantíssimas que servem de alerta para nós pais aqui hoje. Eles descobriram ainda que tanto filhos quanto filhas desse grupo de pessoas que estavam envolvidas com o pai, que tinha a presença do pai, elas tinham níveis mais elevados de habilidades verbais, e o QI dessas crianças era associado positivamente ao cuidado do pai. E curiosamente, associada de forma negativa à restrição disciplinar do pai em relação a outro grupo. Crianças com o pai educador pontuaram mais do que crianças cujo pai era menos envolvido com eles, exceto se o pai fosse um pai muito ditador, muito autoritário. E caminhando para o fim dessa palavra, eu quero dizer para você que a Bíblia, ela nos dá o modelo ideal de um pai, aquele pai que ensina o seu filho nos caminhos do Senhor. Agora, esse estudo que foi feito, e eu mencionei alguns detalhes aqui para você,
ele vai dar conta também que famílias ou filhos de uma família monoparental, eu já disse aqui que família monoparental é aquela família em que o filho mora com apenas um dos genitores. Ou ele mora só com o pai, ou ele mora só com a mãe, ou ele não mora nem com o pai, com nenhum dos genitores, mora com um avô, uma criança adotada, né? Esse estudo, ele vai falar acerca dessas crianças, e eu vou lhe dar algumas dicas importantes aqui. Qual o resultado da criação e da formação dos filhos sem o pai por perto? Olha o que diz: nas sociedades ocidentais, cada vez mais crianças estão crescendo sem os pais, por N razões. Por uma questão de viuvez precoce de um dos genitores, por uma questão de abandono, por uma questão de divórcio, por N razões. Cada vez mais, no Ocidente, crianças estão crescendo sem pai. Na verdade, um censo dos Estados Unidos indicou que aproximadamente 1 em cada 4 crianças cresce sem pai, e que em algum momento a metade será criada em uma família com apenas um dos pais. Aí vem a pergunta, ela é retórica: será que isso significa que as mães que criam seus filhos sem a presença de um pai estão fadadas ao fracasso? A resposta é não. A resposta é não. Não pense você que se você cria um filho na ausência do seu pai, por qualquer que seja a razão, não pense que você está fadado ao fracasso. Muito pelo contrário, Deus vai te dar condições para que seu filho seja bem sucedido, para que ele seja guardado do mal, para que nenhum mal atinja o seu filho, atinja a sua casa, e que seja uma bênção aos seus filhos. Porque o pai da terra, ele é imperfeito. O pai da terra pode falhar. O pai da terra pode ser omisso. O pai da terra pode faltar na disciplina. Mas nós temos um pai que está no céu. Ele não falta com você. Ele não te abandona. Ele não te deixa só nesta caminhada. E ele cuida de você. Ele cuida dos seus filhos. Ele cuida da sua família. E vocês vão ser bem-sucedidos em nome de Jesus. Famílias que criam filhos com a ausência do pai não está fadada ao fracasso de forma alguma. Não condena as crianças sem pai, ou com pelo menos um dos pais, de forma alguma. As mães solteiras, divorciadas, viúvas com filhos, enfrentam desafios enormes. Certamente muitas delas criam filhos maravilhosos, mas enfrentam dificuldades significativas para superar tudo isso. Porque elas têm que exercer o papel de mãe, têm que exercer o papel de pai, têm que ser provedora, tem que ser tudo, tem que se virar nos 30. Enfrenta dificuldades, mas não pense que seus filhos estão fadados ao fracasso, porque o Senhor é contigo. Ele te ajudará, Ele te abençoará, e seus filhos serão prósperos, seus filhos serão bem-sucedidos, seus filhos serão abençoados, e os sonhos que você tem para ele em Deus, eles vão realizar em nome de Jesus. A
algumas maneiras de essas mães ou de essas famílias monoparentais vencerem as suas adversidades. Há algumas maneiras. Primeiro, não tente ser tudo para o seu filho. Aqui, algumas mães erram quando criam seus filhos sozinhos. Elas querem ser tudo, e às vezes fazem pela filha ou pelo filho aquilo que talvez fosse ou devesse ser obrigação do pai. Não faça tudo para seu filho. Não tente fazer tudo ou ser tudo, não é fazer ser tudo para o seu filho. Apenas faça o melhor que você puder. Faça o melhor que você puder, mas não tente ser aquilo que você não pode ser. Não tente suprir uma necessidade que você não pode suprir. Então, uma dica: não tente ser tudo para o seu filho, mas apenas faça o melhor que você puder. Identifique modelos masculinos como irmãos, pais, amigos, líderes da igreja, vizinhos que são qualificados, estão dispostos a estar com você numa viagem, num passeio, em momentos familiares. A ausência de um peso paterno faz falta para qualquer filho. Envolva seus filhos em atividades treinadas por líderes, para que eles possam receber uma boa dose de atitude e de conduta masculina. E aqui vai uma dica muito importante: não rebaixar o papel dos homens. Não rebaixar o papel dos homens apenas por causa das experiências ruins que você teve com alguns deles. Olha, isso é pérola. Não tente rebaixar o papel dos homens apenas por causa das experiências ruins que você teve com alguns deles. Eu já presenciei tanto mães que cuidam dos filhos na ausência do pai, mas que só sabe falar mal do pai dessa criança. Seu pai é um vagabundo, seu pai não vale nada, seu pai não paga a sua pensão, seu pai não ajuda isso, seu pai não é capaz de buscar você na escola. Você está rebaixando o papel desse homem, por conta das experiências ruins que você teve com ele ou com outros. Essa criança não está preparada para ouvir isso. Essa criança, ela vai ter uma ojeriza de homem. Quando você ouvir falar de homem, quando essa criança ouvir falar de um homem, não, homem é bicho do mato, homem é bandido, homem maltrata minha mãe, homem é... Cuidado, cuidado. Se você tem um filho e cria ele na ausência do pai, nunca fale do pai dessa criança. Ele foi um péssimo marido para você, mas ele é pai dessa criança. E a criança não vai se sentir bem se você ficar toda hora humilhando o pai dela. Muito cuidado. Esforça-se para ter um relacionamento positivo com os homens, para que os filhos vejam os benefícios da masculinidade respeitável. Às vezes a ausência do pai faz com que as mães que têm o pai ausente destrua o filho, emocionalmente, socialmente, espiritualmente, fisicamente. Seja positivo. Não deixe a solidão, a amargura e o isolamento criar raízes dentro de você.
apoie efetivamente o interesse correto dos filhos, por amizades masculinas, mas amizades sérias. Porque esse filho que tem o pai ausente, ele precisa de uma boa dose de atitude e conduta masculina. E busque em Deus a ajuda para criar o seu filho nos caminhos do Senhor. Nós pais que estamos aqui hoje, eu não tenho dúvida que eu estou falando para famílias, diferentes tipos de famílias. Aqui tem famílias cujos filhos moram juntos com seus genitores, com seu pai, com a sua mãe. Nós temos pais que criam seus filhos com a ausência da mãe. Nós temos mães que criam seus filhos na ausência dos pais. Temos filhos adotados. Temos filhos que foram abandonados pelo pai. Segundo o IBGE, há no Brasil 12 milhões de pessoas, de filhos, cuja certidão de nascimento não tem o nome do pai. Existem filhos que não sabem quem é o pai. Mas o que eu quero dizer para todos os tipos de família, tipos de filhos que temos aqui nessa oportunidade, é que ninguém é perfeito. O homem erra, o homem tropeça e cai. Sobretudo o homem sem Deus, ele procede impiamente. Cumpre a nós liberar perdão, não deixar que raízes de amargura sejam criadas no nosso coração, para que a gente viva uma vida sarada, uma vida curada. Porque pessoas que não perdoam, elas sofrem emocionalmente, sofrem de doenças psicossomáticas, sofrem fisicamente. Se porventura o seu pai te abandonou, se porventura o seu pai se separou da sua mãe, se porventura o seu pai lhe causou frustrações, decepções, perdoe ele nessa noite em nome de Jesus, e entenda que o homem, ele erra. Mas para fechar, sobretudo, entenda que nós temos um pai, e esse pai nós podemos chamá-lo de Abba Pai, meu paizinho. Esse pai não erra, esse pai não fracassa, esse pai não te abandona, esse pai não te deixa, esse pai não te frustra, este pai não te decepciona. Fale com ele nesse momento, fiquemos de pé em nome de Jesus. Esse pai, ele é perfeito, esse pai te ajuda, ele te guia, ele te dá segurança, ele te dá provisão, ele te dá graça, ele te dá salvação. Esse pai é tudo. Família, seus filhos, os filhos dos teus filhos, aleluia. A bênção vai ser derramada sobre eles, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os filhos dos teus filhos, porque nós temos um pai perfeito, nós temos um pai que não erra, nós temos um pai que não falha, nós temos um pai justo,
um Pai fiel, um Pai que nos ama. Nós temos um Pai que deu seu Filho, o seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário, para nos redimir dos nossos pecados. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Eu profetizo, a sua família é uma bênção. A palavra nos diz, quando Deus falou com Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu profetizo, a sua família é bendita. O mal não vai alcançar os seus filhos, porque os seus filhos são herança do Senhor. Pais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu abençoo a sua casa, eu abençoo o seu casamento, eu abençoo os seus filhos. Você, mãe, você, pai, não gerou filho para a morte, não gerou filho para as drogas, não gerou filho para as prisões e cadeias. Você não gerou filhos para a homossexualidade, você não gerou filhos para a promiscuidade. Você gerou filhos como herança do Senhor que foi lhe dado, para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para a glória do Senhor Deus. Então, em nome de Jesus, creia, a sua casa é uma bênção, os seus filhos são uma bênção, em nome de Jesus. Tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Aleluia! Tua família, Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. dos teus filhos. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. Eu gostaria de saber, para a gente fazer uma oração final, eu gostaria de saber se há alguém entre nós que nessa noite quer entregar sua vida para Jesus. Se tem alguém aqui entre nós que quer reconciliar com o Senhor, que quer reconciliar com esse Pai, o Pai perfeito, nosso Abba Pai, o nosso Paizinho. Tem alguém que quer reconciliar com Jesus, entregar a sua vida para esse Pai nesta noite? Levante a sua mão, levante a sua mão. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua casa. Tem alguém nessa noite que quer entregar-se para Jesus, que quer reconciliar com Jesus? Talvez você veio aqui nesta noite trazido pelo Espírito Santo, e você não pode voltar para casa sem levar Jesus no seu coração. Onde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão, faça um sinal, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar sua vida para Jesus? Se não, eu vou orar pela sua casa, vou orar por você. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja nesta hora. Eu abençoo cada pai aqui presente, cada pai aqui, Pai, cada família aqui representada, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abençoe todos os pais neste dia dos pais, ó Senhor. Abençoe, Pai, aquelas famílias cujo pai não está presente por qualquer razão, meu Deus. Que o Senhor possa fortalecer e dar graça a cada um. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo todas as famílias, eu abençoo todos os pais, eu abençoo todas as mães, filhos que estão aqui nesta noite, para a glória do Teu nome, Pai. Estenda assim suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém.